Olá, olá quem está entrando agora, sejam todos muito bem-vindos ao Quando Nasce uma Família. Aqui a gente tem sempre conteúdo com especialistas voltado para o desenvolvimento familiar. E hoje a gente tem uma temática super relevante, que é o desenvolvimento auditivo. Então a gente vai logo mais chamar a Dulce, que é uma fonoaudióloga audiologista, especialista na área de audição, né? Isso que quer dizer. E ela vai estar trazendo para a gente um pouquinho sobre o desenvolvimento da audição, os testes e as triagens que são feitas atualmente, mas também vai estar trazendo para a gente um pouquinho sobre as soluções que se tem para a questão auditiva. Olá, para quem está entrando. Oi, Manu. Oi, pai, tudo bom? Estão me ouvindo desde o Brasil. Mãe também deve estar aí junto, né? Olá, então a gente vai dar um tempinho. Sejam todos muito bem-vindos ao Quando Nasce uma Família. Enquanto isso, ó, aqui embaixo, ó, consigo acertar, viu? Tem um aviãozinho. Clica ali e convida quem tu quiser para assistir essa live. Quem pode se beneficiar desse assunto, quem tu imagina que possa ser interessante. Então, já clica ali no aviãozinho. Eu também vou fazer isso agora. E convida geral para ouvir essa live que vai estar super interessante. Sabe que quando a gente fala de desenvolvimento auditivo, a gente também está falando de desenvolvimento de linguagem, de desenvolvimento cognitivo. Então, quero te convidar a convidar mais pessoas para estarem aqui conosco, ouvindo o que nós temos a dizer hoje. Já vou chamar a Dulce, sabe que aqui a gente não enrola. A gente logo já começa falando do assunto, então eu vou só dar o tempinho para o pessoal poder entrar mesmo, viu? Olá, Eduarda, tudo bom? Então, quem ainda não clicou ali no aviãozinho, clica, convida mais gente para estar aqui com a gente. Mas eu queria aproveitar e perguntar, vocês já podem ir respondendo aí. Quem acertou lá no quiz pode responder pra gente. Sabem quando que o bebê que tá ainda no útero passa a ouvir? A partir de qual semana? Ou se quiser mandar em meses também. O que vocês acham? Lá no quiz a gente teve metade das pessoas acertaram a resposta, mas eu acho que foi muito mais assim no chute, né? Porque várias pessoas eu conversei sobre isso e eles não sabiam muito bem a resposta do porquê, mas logo a gente já vai chamar a Dulce e ela vai estar nos explicando melhor. Então, Dulce tá aí, vou te chamar pra gente começar a conversar. Chamando a Dulce, vamos esperar agora ela entrar. Oi, mãe, tudo bom? Olá. Oi, Dulce, tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tá tudo ótimo, a conexão tá boa, tô te ouvindo super bem também. Que bom. Eu então também. A Dulce fala desde onde, Dulce? Por onde tu anda? Eu tô em Porto Alegre. Continuo muito aqui. Bem. Eu que não continuo. Tá. Que bom. Olha, a Dulce, a gente se conhece já há um bom tempo, né? Ela foi minha colega de faculdade na fonoaudiologia da URGS. E eu quero pedir, Dulce, que rapidamente tu te apresente para as pessoas que estão aqui, para elas saberem um pouquinho da tua trajetória e o porquê de tu ter sido convidada hoje para falar para a gente sobre desenvolvimento auditivo. Certo, eu sou bem faladeira, vou tentar resumir, né? Que eu vou começar, não vou parar. Mas eu, desde a faculdade, né, desde que eu entrei, eu me apaixonei pela audiologia, pelas cadeiras de áudio, pelos estágios de áudio, o meu TCC foi em áudio, então eu saí da faculdade totalmente focada para áudio. Daí eu fiz a minha especialização, né? Fiz aprimoramentos práticos, no clínicas, teóricos, né? Ingressei no mestrado também nessa área de audiologia e agora eu estou fazendo doutorado na URGS também na área de audiologia e daí com crianças com otite, né? Olha. E todos os meus trabalhos também foram em áudio, então o que eu sei de melhor é áudio. Muito bom. Olha, quando eu pensei em a gente falar sobre desenvolvimento auditivo e as pessoas começaram a perguntar um pouco sobre isso,
Logo eu pensei na Dulce justamente porque ela direcionou toda a carreira dela para isso, né? Apesar de eu ser fonoaudióloga também, nunca trabalhei com audição, nem com audiologia. E hoje escolhi te chamar, Dulce, para que tu possa realmente esclarecer algumas coisas que tanto as mães, os pais têm dúvida, mas também muitos profissionais se perguntam, né? Hoje a gente tem aqui uma audiência bem mista, de profissionais, pais, mães e familiares também, né? Então, eu queria começar começando já, né? Já vamos direto ao assunto, não vamos enrolar nada. E eu queria que tu explicasse um pouco pra gente como que acontece o desenvolvimento auditivo, pensando assim, desde a vida intrauterina, né? Quando o bebê está em formação, faz um apanhado geral pra gente entender como que essa audição se desenvolve no bebê. Claro, principalmente que tem bastante pais, né? Uma coisa assim que é bem interessante a gente explicar é que, didaticamente, a gente separa a audição em sistema periférico e sistema central. Por que é importante eu começar explicando isso? Porque é justamente assim que as habilidades auditivas, que a audição do bebê, ela vai se desenvolvendo, né? Então pode ser que tenha um pai que diga: ah, então quer dizer que meu filho nasce e não tá ouvindo, ou vai ouvir só depois de um tempo? Sim e não. Né? O bebê, quando tá dentro da barriga da mãe, intraútero, ele já consegue escutar algumas coisas, já tem uma parte do sistema periférico da cóclea que já tá formado, e quando ele nasce, ele tá com essa parte já toda desenvolvida. Então, essa parte de detectar o som. Então, o bebê se assusta, né? Se tem ele tá mamando, tem um som intenso, ele suga mais, ele tem o reflexo do olho, né? Então, ele já consegue detectar o som. As outras habilidades auditivas, de localizar o som, saber de onde está vindo, começar a dar um significado para ele, interagir, compreender o que a gente está falando, isso vai acontecendo ao longo do desenvolvimento, tanto global, do bebê, questão motora, né? Quanto também do desenvolvimento da via auditiva, que é aquela parte central que eu falei, que ela nasce com alguns componentes formados, mas o desenvolvimento dela vai acontecendo aos poucos, vai acontecendo conforme a criança vai crescendo, conforme ela vai dando esse significado e conforme ela vai recebendo estímulo. Por isso, Débora, que eu sempre falo, né? É muito importante os pais estarem sempre estimulando a audição do bebê. Fazer joguinho, cantar, conversar, né? Porque é isso que vai dar significado para ele daquele som. E variar os estímulos, né, Dulce? Isso é super importante também, que o bebê, ele receba sistematicamente um tipo de estímulo que é prazeroso, mas também variado, né? Aquele bebê que recém-nasce e ouve a voz da mãe, ainda bem aguda, aquela voz que fala, a gente chama até esse idioma de manhês, né? Sim. A mãe fala bem agudo e fala às vezes até errando algumas coisas. É um tipo de estímulo que o bebê recebe, a gente sabe que é benéfico, né? Diferente do que muitas pessoas pensam, mas não é o mesmo estímulo que um bebê de 1 ano tem que ter, né? De uma mãe que vai falar dessa forma ainda muito manhês com ele, né? Já precisa ser um estímulo que vá modificar. Eu costumo usar o exemplo também das onomatopeias, né? Logo que o bebê tá aprendendo a falar, a gente usa muito os estímulos dos sons. Então a gente diz, olha o uau, o piu-piu, o miau. Mas conforme o bebê vai se desenvolvendo, a gente precisa começar a trazer um novo significado para isso, né? Então precisa começar a falar, olha, sabe como o cachorro faz? Ele faz a uau, né? E modificando isso. E, claro, eu tô dando exemplos que passam pela linguagem diretamente, mas os estímulos auditivos não necessariamente passam sempre pela linguagem oral. Eles também podem ser outros tipos de brincadeiras, não é? Exatamente. Essa brincadeira com os sons que tu falou é muito importante, porque faz o bebê justamente diferenciar, né? Ele saber o que é a voz da mãe, ele saber o que é a voz de outra pessoa, ele reconhecer justamente isso, dando significado. Então, primeiro ele vai ouvir o cachorro, ele vai se assustar, a mãe vai acalmar, vai apresentar um mundo sonoro para ele. E é com base nisso, né, que ele vai o quê? Aprender a falar. Que ele vai aprender a escrever, a ler, porque é justamente a linguagem que está ali permeando a audição, e a audição permeando a linguagem também. Uma curiosidade que eu acho super legal é que quando um bebê nasce, ele nasce apto a falar qualquer idioma, né? Apesar de dentro do útero ele já distinguir qual é o idioma materno e qual o idioma não é.
quando ele nasce, ele tem a habilidade de poder aprender qualquer idioma. E é justamente o input que entra auditivamente que vai definir a qualidade da pronúncia desse bebê. Olha o que a gente está falando. Quando a gente está pensando em bilinguismo, a gente vai justamente perceber que o bebê precisa receber muito cedo esse estímulo para que ele produza com precisão. Porque quando a gente tem uma pessoa que aprende depois o idioma, ela não tem essa precisão, né? Ela consegue reproduzir os fonemas parecidos, né? Consegue falar. Eu uso o exemplo do inglês lá, né? Quando a gente fala no thank you, né? Eu aprendi depois, não sei falar como é. A gente faz algo parecido, né? Um som no meio dos dentes, mas não é. Um nativo vai ouvir e vai dizer, tá perto, mas não é isso aí. Já o bebê, ele tem a capacidade auditiva de distinguir minimamente como que se faz para depois reproduzir, enfim, nos sons, né? Essa é realmente a importância da gente começar um estímulo super cedo, seja do que for, para quem pretende bilinguismo, enfim, mas falando da audição no dia a dia mesmo, né? Tanto é que é bem interessante esse fato que, vamos supor, uma criança que ela é surda profunda, né? E ela acabou não protetizando, que a gente vai falar mais tarde, mas enfim, ela acabou indo pra língua de sinais. Surdo profundo, uma criança que não ouve praticamente nada, é isso, né? Exatamente, que mesmo com um aparelho auditivo, alguma coisa assim, ela não consegue escutar, mesmo com um tratamento ela não conseguiria escutar, né? Então, o que acontece? Essa criança, ela, por mais que ela seja oralizada, ou seja, por mais que ela consiga aprender a pronunciar as palavras, o jeito que ela vai falar é um jeito diferente. Perfeito. A gente vê adultos fazendo isso, né? Adultos falando que a gente até pensa, será que tem alguma questão cognitiva, né? Será que tem algum... Mas não, ele só é surdo, ele não se ouve, ele não consegue articular. O sentido da visão pode estar totalmente preservado, a pessoa pode enxergar perfeitamente o que a boca faz, tenta reproduzir, mas o fato dela ter a privação auditiva, dela não ter um input correto, faz com que ela não consiga fazer corretamente a pronúncia daquele som. Então a gente vê como tudo isso está muito ligado, né? Não só a visão importante quando a criança faz a leitura labial para aprender a falar e tudo mais, mas também a audição, né? Então, uma das coisas que a gente faz, inclusive, quando está testando a audição de uma criança, é não deixar ela ver o que os lábios fazem, né? E falar algo, por exemplo, assim, e ela tentar justamente perceber aquele som, né? E tentar distinguir se a gente tá falando, vou dar um exemplo, né? Faca ou vaca, né? Sons muito próximos. Muito pouco. Mas que com a audição ela tem que ser capaz de diferenciar, né? Exatamente. Excelente, excelente. Dulce, deixa eu te pedir. Fala um pouquinho pra gente sobre exames que existem hoje, detecção precoce, um pouquinho sobre o teste da orelhinha também, que eu acho que é uma coisa que o pessoal pediu bastante aqui. Claro. Hoje em dia, né, a audiologia cresceu muito, tá? Então a gente tem exames praticamente para todas as faixas etárias, né? Que às vezes a mãe pode se preocupar, mas meu filho é muito pequenininho, como é que a gente vai saber como é que ele tá escutando, né? Hoje em dia a gente tem exames para praticamente todas as faixas etárias, tá? Depende do que a gente quer avaliar, qual é a estrutura que a gente quer avaliar. A triagem auditiva neonatal, que é o teste da orelhinha, que é as emissões otoacústicas, ele é o primeiro exame que deve ser feito em qualquer bebê. Hoje em dia é lei, né, que o bebê já saia da maternidade, já saia do hospital fazendo o teste, com o teste em mãos. Como diz, é uma triagem. Então, o que acontece? Ele vai dar um resultado rápido, que é passou ou falhou. Né? Então, claro, a mãe tem que ficar feliz se o bebê passa, óbvio, mas tem que continuar cuidando, monitorando a audição do bebê para ver se ele vai ir se desenvolvendo, né? Perfeito. Se o bebê ele não tem risco de perda, né? O que é risco de perda? Eu tenho o pai da criança tem perda, né? Ou teve alguma questão genética, ou tem alguma particularidade no nascimento que possa levar a desenvolver uma perda auditiva, ou excesso de medicamentos, enfim. Se o bebê não tem nenhum desses problemas, faz o teste, passou, tá ótimo, vai só monitorando, né? Fazendo todas aquelas questões de desenvolvimento. Se o bebê tem um desses riscos, o ideal e o que é preconizado é que continue esse monitoramento auditivo no próprio hospital. Então, até mais ou menos os 4 anos de idade, o bebê ele vai sendo acompanhado, né, com vários testes, para ver como é que está se desenvolvendo essa audição, já que ele tem um fator de risco, né? Muito bom.
Então a gente tem a triagem, essa triagem que é o passa-falha, que se faz no leito mesmo, ali com a mãe do lado, a criança pode estar mamando, o ideal é que ela esteja dormindo ou bem quietinha, né? E depois a gente tem exames para ver como é que tá a detecção, então, desse bebê. Então ele é um bebê que tem risco, ou que não tem, mas que por algum motivo tem que fazer. O exame, existe o BERA, PEAT, que é o potencial evocado auditivo de tronco encefálico. É um nome grande, mas é um nome assim, ó, que é amplamente divulgado nessa parte, tanto audiológica quanto otorrinolaringológica, né? Por quê? Porque é um exame que o bebê, ele não precisa dizer que escutou. Ele é automático. Então a gente coloca eletrodos no bebê, coloca um estímulo sonoro, vai diminuindo a intensidade e consegue descobrir o mínimo que ele consegue ouvir. Né? Então, às vezes, o bebê é muito pequenininho, a gente precisa saber se ele tá ouvindo ou não, se ele tem uma perda ou não. É importante a gente protetizar logo. A gente faz, além das emissões, a gente faz também esse teste que tem esse nome comprido. Tá, Dulce, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente tá falando de emissões, é o teste da orelhinha, né? Isso. A gente tá falando da orelha em si, do som que vai até ali e volta, né? Uma resposta. E quando a gente está falando de PA, Tibera, que são exames já mais complicados, um bebê que falhou lá no teste da orelhinha, ele vai um pouco adiante fazer uma investigação mais profunda. A gente está falando de um exame que vai entrar na orelha, vai pegar nervo auditivo, vai até o cérebro e retorna uma resposta. É isso mesmo? Isso, as emissões otoacústicas, que é o teste da orelhinha, né, ele vai avaliar as células da cóclea. Né? Então a cóclea, ela é a última parte da porção periférica que a gente estava falando, que já nasce pronta, por isso que a gente pode fazer esse teste nos bebês, né? E ele avalia justamente essa resposta, que é o quê? A gente manda um estímulo, as células lá do ouvido recebem esse estímulo e mandam um retorno. E daí a gente consegue saber se o bebê tá conseguindo, se as células do ouvido do bebê estão boas. Percebam que o nome do exame diz, né? Emissões otoacústicas, ou seja, lá dentro do ouvido é produzido um som que é detectado no retorno, né? Então, eles estão vendo, na verdade, se lá dentro tá tudo funcionando bem, se mexendo do jeito que tem que mexer para criança, para o som chegar até lá, né? E agora, se a gente quer saber realmente o processo depois, quando começa a entrar no nervo auditivo, chegar na parte central, a gente precisa de um exame que vai um pouco além. E isso que é esse exame, né, do BERA, do PEAT, que ele vai avaliar a partir do nervo, que já é uma porção central. E isso é super importante até para diferenciar a perda, né? Mas a perda tá onde? Qual é a estrutura que não tá boa? É a cóclea, vamos supor, se não passou no teste da orelhinha, né? Qual é a estrutura que não tá boa? É a cóclea? É o nervo? Qual é a parte que não tá boa pra gente conseguir fazer uma reabilitação nessas crianças, né? Dulce, deixa eu te perguntar. Eu vi logo ali em cima que tinha uma pergunta sobre otites, né? É um problema muito recorrente dos bebês, né? A gente sabe que as clínicas pediátricas e otorrinos são lotadas de bebês com otite. E normalmente os bebês que fazem uma otite tendem a fazer otites de repetição. Existe, né? Os estudos já mostram isso. Bom, tu estuda isso. E explica um pouquinho pra gente em relação às perdas de audição ou os riscos que existem e também como a gente pode prevenir ou se proteger um pouco dessas otites nos bebês. Isso, a otite, ela infelizmente é a doença mais prevalente na infância, né? Então, pelo menos um episódio de otite a criança tem. Às vezes é uma otite silenciosa, que só vai dar uma febre, a criança não vai sentir dor no ouvido, mas em geral ela sente, né? Ela sente algum incômodo, põe a mão, chora, tem febre, né? E o que é a otite? A otite, ela é uma inflamação no ouvido. Ela pode ter infecção junto ou não, mas ela é um líquido, tá? Que fica ali na orelha média, então ali um pouquinho entre o tímpano até ali quase chegar na cóclea, naquela porção ali de condução do som que a gente fala, né? E o que acontece? Ela, além de dar dor, além de dar toda essa questão anatômica, né? Por que ela dá perda auditiva? Porque justamente é um líquido que tá ali na orelha média e que impossibilita a passagem do som de uma maneira adequada até a cóclea, né? Então, o que acontece? Quando a criança ela tá com otite, ela tá com uma perda auditiva temporária, né? A gente não consegue, às vezes, detectar exatamente o grau dessa perda auditiva, se ela é mais leve ou se ela tá moderada, mas ela tá com uma privação
sonora, né? Uhum. Daí o que acontece? Quando ela se cura dessa otite, ela consequentemente volta à audição normal. Só que como tu falasse, essas crianças que têm muita repetição, que estão sempre tendo otite, elas acabam o quê? Tendo uma perda auditiva mais permanente, e como eu falei, a gente tem um sistema periférico central. Se o sistema periférico não está conseguindo enviar o estímulo adequado para o central, o sistema central também se prejudica e não matura, né? Então, então a criança acaba, na verdade, por ter uma privação de estímulo, né? Porque exatamente. É como, vamos usar um exemplo assim, como se a criança estivesse sempre com fones, né, abafando o que ela escuta. Então, estímulos mínimos e detalhes de uma conversa, por exemplo, a criança pode perder. A gente sabe que até 30% da audição, quando a criança está com uma otite ativa, ela pode perder, né? Então, tu tá lá falando para a criança, para ela pegar sei lá, a bola, e ela não entende exatamente o que. Ela entende owa, né? E vai perdendo aquele detalhe do som. E, consequentemente, a tendência é que quando ela comece a reproduzir o que ela ouviu, ela vai reproduzir com falhas. Porque, na verdade, houve uma falha não na entrada. A entrada era boa, mas logo depois na condução, como tu disse, né? Isso, e daí o que acontece? O pico de prevalência onde as crianças têm mais otite é mais ou menos ali nos 6 meses, tá? Ali nessa parte bem de estimulação, onde a gente tem que quando estimular a criança muito. também começa a produzir muito som, né? Exatamente. Então ela produz errado. Oi. Desculpa. Imagina. É que eu vi uma pergunta aqui e tá super interessante, porque acho que isso é uma dúvida grande. Leite materno noturno é a causa da otite? Acho que o que a mãe quer saber aqui nesse caso é o amamentar deitado. Exatamente, era o que eu ia dizer. O leite materno é um ouro, né? O leite materno, ele traz saúde, não traz doença, né? O que acontece? Quando o bebê ele não tá bem posicionado, daí sim pode escorrer um pouco de leite, né? Devido à tuba auditiva do bebê, que é essa conexão que a gente tem entre nariz e ouvido, justamente ali na orelha média, que é da condução do som, isso pode sim, se ele não estiver bem posicionado, como a tuba de um bebê ela é mais horizontal, pode ficar com resquício de leite. E isso sim gerar uma inflamação. Então o ideal é tá mamando, colocar na posição correta, né? Colocar na posição como seria de manhã, como seria de tarde, para justamente não correr o risco do leite vazar e ir ali para a orelhinha do bebê. Isso pode acontecer. Isso é super interessante, porque quando o bebê nasce, existe uma conexão que a gente leva para a vida toda, que está entre o nariz e o ouvido, né? Isso. A nossa, ela é um pouquinho mais verticalizada do que a do bebê. Conforme o rosto expande, cresce, ela fica nesse sentido. Mas quando nasce, é mesmo muito horizontal essa conexão. E acontece que se o bebê tá deitado mamando, lá atrás da boca, lá no céu da boca, tem conexão com o nariz. Então, né, por isso que é o otorrinolaringologista, né? A pessoa que trata tudo isso que tá interligado aqui. E aí o leite escorre lá por trás, acaba por entrar na tuba auditiva e vai cair um pouquinho dentro do ouvido. A orelha média ela é um espaço que só suporta ar. Não suporta mais nada além de ar, né? Então, quando pinga uma gotinha de leite lá, pode começar um processo inflamatório, não é isso? Inflamatório. Exatamente. Como também excesso de água, né? Às vezes a pessoa tem algum problema assim mais relacionado a rinite, sinusite, essas questões, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, né? Que é caso, né? Assim, nossa, quase todo mundo tem, né? Exato, lota as clínicas, né? Então isso também pode gerar otite, né? Então os pais têm que estar sempre ligados nessa questão com os bebês. A criança que tem a tendência alérgica de desenvolver alergias repetidamente, ela vai ter, na verdade, o fechamento da ventilação da tuba auditiva aqui no nariz, né? Então faz uma oclusão por muco ou por inchaço. E isso faz com que a tuba auditiva não ventile. Acabei de falar que ela precisa e ela só suporta ar, né? Então acaba que às vezes também vai um pouco de muco para lá e faz o mesmo processo que é o do leite. Então, respondendo aquela pergunta ali, pode ser o posicionamento, né, que está causando as otites de repetição,
Mas também pode ser, às vezes, um processo alérgico, pode ser inúmeras outras coisas que causam as otites, né? Eu não sei, tu sabe qual é a causa número 1, assim, das otites? Vamos dizer, o fator de risco? De risco isso. para ter otite? Tem vários fatores, né? A gente sempre diz que ele é multifatorial. Tem vários estudos com isso. Tem gente que até diz que é uma predisposição genética, né, que a pessoa já tem um gene predisposto a ter otite, questões de alimentação, até socioeconômico, né, porque justamente uma pessoa que tem, que mora em algum lugar com mais tendência a ter mais poeira, ter mais, né, questões assim de umidade, isso pode gerar também, né, mas a maioria dos casos é justamente pela questão da tuba, o bebê tá se desenvolvendo, a tuba tá mais horizontalizada, então isso pode acabar acarretando mais otite, sim. Então, qualquer tipo de obstrução na tuba auditiva tem que ser evitada a todo custo, né? Super importante é a lavagem nasal dos bebês, né? Já circulou muitos vídeos na internet, tudo, mas fazer a lavagem nasal com soro é importante, né? Eu lembro muito da minha mãe, Dulce, porque ela via eu fazendo a lavagem nos meninos e ela falava, ai, não faz isso, coitados, porque pra quem vê não é uma cena bonita, né? Mas realmente previne muito, porque na verdade a gente tá constantemente tirando, a gente chama de agente patógeno, mas na verdade é os bichinhos que estão ali, né? Causando esse muco e alivia também os sintomas de alergia. Então é uma coisa recomendada. Agora, um parênteses, tem que saber fazer direito, né? Tem que fazer bem. Então pede orientação para a tua fono, para o teu pediatra, porque não é assim fazer de qualquer jeito, né? Senão a gente também pode acabar tendo mais problemas. Vi ali um comentário dizendo que mamadeira com furo aumentado também é perigoso para desenvolvimento de otite, com certeza. Abriu o furo, o bebê vai ter um fluxo maior, a gente vai ter a mesma situação, né? Leite escorrendo para a tuba auditiva e daí em diante vocês já entenderam. É líquido onde só podia ter ar, dá otite. Ali também tem um comentário da Cristiane. Meu filho completou 2 anos, ainda mamando no peito, já teve 3 otites, ouvido esquerdo, o pediatra mandou cortar o leite, deixo ele levantado ao mamar. Existe uma idade na qual diminui o risco para otite? Essa é para Dulce. Como eu falei, né, o pico máximo de prevalência, então onde o bebê tem mais risco, entre aspas, de desenvolver otite é dos 6 aos 36 meses, tá? Daí depois, dos 4 aos 7 anos, tem um pico menor, tá? Então, geralmente, a partir dos 7 anos de idade, eu sei que às vezes assusta, né, tanto tempo, mas quem tem muitas otites acaba ficando até nessa idade, porque vai fazer tubo de ventilação, essas coisinhas para aliviar a dor e o excesso de secreção, né? Mas assim, uma idade que diminui o risco de otite, sim, é a partir lá dos 7 anos, tá? Ou, claro, né, se a criança não tem essa propensão, quando ela já começa a ir para a escola, né, a partir dos 4 anos já diminui bastante. O risco maior é nos bebês mesmo, de 6 a 36 meses. Então, para a Cristiane, um alívio. Cristiane, tá acabando, tá? Já o pico mesmo já tá passando, né? E a partir daí, claro, são os cuidados que se deve ter, né, com o bebê. Olha, a gente tem muito assunto ainda pela frente, Dulce, mas a gente tem aqui uma política de respeitar o horário que as pessoas nos dão, né? Porque, na verdade, a gente costuma falar que estão em casa, na quarentena, não estão fazendo nada. E eu digo o contrário, a gente tá fazendo a coisa mais importante que a gente pode fazer, que é estar com a nossa família. Quem não tá trabalhando, tá com as famílias. E estão dispondo de 30 minutos para estar nos ouvindo aqui. Então, a gente vai ter que fazer mais pra frente, Dulce. Vamos ter que continuar nosso assunto. E já acabou vou aproveitar. Os 30 minutos? Acabaram os 30 minutos. É isso Mas mesmo. Eu nem comecei a falar. Olha, a Dulce poderia falar aqui por 2 horas sem parar, né? Mas, olha, eu já vou aproveitar e vou dar um spoiler da próxima live que a gente vai fazer juntas, né? E a Dulce vai falar um pouquinho para nós sobre a questão das dificuldades escolares e a relação que tem com problemas auditivos, ou pelo menos a investigação que deve ser feita. Isso. E aí, Dulce, eu acho que a gente vai poder entrar um pouquinho em processamento auditivo, que é algo que tem... Os consultórios estão explodindo, né? Exatamente. Porque realmente se descobriu, já vou dar um mega spoiler aí, que muito do que a gente chamava de déficit de atenção tem a ver também com componente auditivo.
né? Então, às vezes, as crianças estão precisando ter esses dois suportes, não só o suporte medicamentoso, ou psicológico, psicopedagógico, mas também o suporte fonoaudiológico nessa questão. Além disso, vamos falar também sobre as crianças que precisam fazer uma adaptação com aparelho auditivo, crianças que precisam fazer a protetização, né? E crianças que precisam do implante coclear, porque eu prometi que a gente ia falar das soluções, a gente não ia falar só do problema, a gente só chegou até as soluções das otites, né? Tem muita coisa ainda pela frente. Tem muita coisa, então a gente vai ter que dar um jeito de continuar isso, pra não deixar o pessoal na mão aqui, viu? Certo. Olha, tem um rapazinho aqui querendo dar um oi pra todo mundo, ele sempre vem aparecer pra dar oi pros vovôs. Dá uma isso, sorri. Ele tá com presente de Páscoa, não é? É isso mesmo, Então, olha, quero agradecer, Dulce, a tua presença aqui. Foi muito, muito bom te ter conosco. É bom quando a gente escuta alguém que a gente vê que sabe do que tá falando. E esse é o teu caso, sem dúvida, né? Muito obrigada. E do que tu ama. Então, muito obrigada por compartilhar conosco. Muito obrigada pelo teu tempo, a tua disponibilidade numa agenda que eu sei que é maluca de quem faz doutorado, trabalho e tudo mais. Então, obrigada, viu? Obrigada pelo teu tempo. Eu que agradeço. Obrigada a todos que estiveram aqui também. Eu que agradeço, agradeço o convite e estou à disposição. Vamos continuar, que deu assim, um prazer muito grande para mim. As nossas lives aqui estão acabando sempre assim, eu constranjo a pessoa a vir de novo. Olha, que sacrifício! Muito obrigada, Dulce, até mais. Até, gente. Tchau. As vovós estão loucas aqui vendo o neto e aos outros, obrigada pelo tempo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.